Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, onde nós vamos continuar falando sobre o sólido geométrico, tá? Nas aulas anteriores, nós vimos que sólidos geométricos são figuras geométricas tridimensionais, onde nós conseguimos ver todos os lados dela. Nós trabalhamos na aula anterior sobre o prisma, se vocês se recordam, e sobre as pirâmides. Já vimos as esferas, o cubo, o paralelepípedo, o cilindro também, tá? Hoje nós vamos falar sobre esses mesmos sólidos geométricos, vamos identificar os que rolam e os que não rolam. Alguns sólidos geométricos são capazes de rolar, que é no caso a esfera. A esfera, como já foi citado, ela lembra muito a forma de uma bola. Então, se eu pegar e rolar ela vai sair rolando, certo? Uma outra que eu trouxe é o cone. O cone também, ele é um sólido geométrico tridimensional, tá? E ele depende da posição que eu coloco, ele pode rolar ou não. Se eu colocar o cone em pé numa superfície plana, ele não vai rolar. Se eu empurrar, né, ele vai para frente, mas ele não rola. Se eu colocar ele deitado e empurrar, ele rola, tá? Então, o cone, ele é um sólido geométrico, que depende da posição que ele sai, ele pode rolar. Eu trouxe aqui a pirâmide, tá? Que nós já vimos na outra aula. A pirâmide, tá? Diferente do sólido do cone, independente se eu colocar ele em pé ou se eu colocar ele deitado, ela não vai rolar. Por quê? Por que ela não rola? O que acontece? Nós temos que ver sempre a base dele. No caso do cone, a base é um círculo, tá? A esfera que rola, ela também tem, se você for contornar ela também vai ter como contorno um círculo. Então, todo círculo vai rolar, enquanto a minha pirâmide, ela não é um círculo, ela é um quadrado, e eu não consigo fazer um objeto quadrado rolar, tá? Essa é a diferença dos objetos que rolam e dos que não rolam. Assim é o cilindro. O cilindro, como vocês já observaram, as bases dele são no contorno de um círculo. Então, o cilindro, depende da posição que ele está, ele vai rolar também. Porque se você botar um cilindro em pé, o cilindro não rola. Se você botar ele deitado, ele vai sair rolando. É só você pensar num lápis, né? Se você botar um lápis numa parte mais descidinha, ele vai sair rolando se você empurrar, tá? Essa é a diferença. Esses são os sólidos geométricos que rolam. Tem o cubo, é um sólido geométrico que não rola. Todos que tiverem a sua face for quadrado, retangular, triangular, ele não vai rolar. Porém, se o sólido geométrico tiver uma base, tá, ou uma das faces que seja no contorno de um círculo, ele vai rolar, tá? Também vamos falar, depois de identificar, nós vamos falar sobre as regiões planas. Quando eu pedi para vocês cortarem e colarem e montarem, né, o sólido geométrico, como eu montei o meu, quando vocês pegam para montar, o de vocês está assim, não é? Vocês foram lá observar, vocês cortaram certinho, como eu cortei, e agora eu tenho que montar. Antes dele se transformar num sólido geométrico, todo sólido geométrico é uma região plana. Por que eu chamo isso aqui de região plana? Porque região plana é uma região bidimensional. O que é isso? Bidimensional é que eu tenho apenas dois lados. Eu tenho o lado da frente e tenho o lado de trás. Por isso que eu chamo ele de região plana. Porém, depois que eu dobrar, né, que eu for começar a montar o meu sólido geométrico, eu vou dobrar nas partes que foi solicitada, como vocês já fizeram, e vou montar meu sólido geométrico. Olha a diferença que ele fica. Eu ainda preciso colar,
Mas olha a diferença. Ele deixou de ser uma região bidimensional para ser uma região tridimensional. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu consigo observar todos os lados, consigo contar quantas faces ele tem. Lembra que cada lado é uma face? Consigo contar as arestas, essa aresta, e consigo contar os vértices. Tá vendo? Ele é um bloco retangular, ou também conhecido como paralelepípedo, tá? Eu ainda tenho que montar o meu, mas ó, dessa região plana, então o que eu tenho que identificar é qual é o sólido geométrico que dessa região plana eu vou ter. Como eu já mostrei, eu vou ter um paralelepípedo, tá? Eu trouxe aqui uma outra região plana que é essa. Aí vocês têm que pensar qual é o sólido geométrico que ela vai se transformar. Lembrando, olha, só para vocês verem aqui os contornos de círculo. Ela tem um monte de dentinho aqui. Essa aqui ela é bem chatinha de colar. Mas ó, eu vou só tentar montar um pouquinho para vocês. Vamos ver se a gente consegue ver como é que fica. Mais ou menos, ó. Ele virou um cilindro, tá? Então, lembrando, região plana é aquela que eu tenho apenas dois lados. E quando eu transformo, que eu monto essa minha região plana em um sólido geométrico, eu não tenho mais apenas dois lados. No caso aqui o cilindro, agora eu não consegui arrumar. Eu vou ter a parte de cima, a parte de baixo e a lateral. Tá? Então ele vira tridimensional. Ainda trouxe mais um, que esse aqui, acredito que todos já conheçam, né? Que é mais fácil. Ele é o nosso, quando eu monto, ele vira um cubo. Isso mesmo. Ó. Tá? Ficou meio assim tortinho, porque daí eu preciso colar. Tá certo? Então essa é as nossas regiões planas que nós trabalhamos hoje. Só para lembrar, então, região plana são regiões bidimensionais, ou seja, eu apenas tenho dois lados. Da região plana eu consigo montar um sólido geométrico. No caso, dessa daqui eu monto um cubo, dessa região eu monto um cilindro, dessa daqui um bloco retangular, tá? E aqui eu já tenho os sólidos geométricos montados que nós já trabalhamos. A pirâmide, o prisma triangular, minha pirâmide é quadrangular, e o cone que eu já montei. Desse sólido geométrico, o cone, ele é um sólido que rola. O cilindro também é um sólido que rola. Depende da posição. Se ele estiver em pé, ele não rola, tá? E daí eu tenho a pirâmide, o prisma, o cubo e o paralelepípedo, que são sólidos geométricos que não rolam, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês deixem lá nos comentários da turma que a gente vai conversando, tá? Tchau, tchau, até a próxima.